Oi, primeiro ano! Tudo bom? Espero que sim! Estamos aqui hoje para fazer uma revisão dos conteúdos que já foram trabalhados em sala de aula, em geografia, tá? Eu vou estar aqui com vocês falando sobre 4 capítulos do livro, sobre os capítulos que já foram trabalhados por nós e vamos relembrar esses conceitos que foram feitos em sala de aula e que tivemos que paralisá-los, né? Mas estamos aqui nos cuidando dos nossos familiares, para que isso passe logo e que possamos em breve nos encontrar, ok? Então, vamos começar. Nós começamos no capítulo 1 falando sobre a introdução da geografia. Então, a geografia, ela era uma ciência que tem como objeto de estudo o espaço geográfico, tá? E o espaço geográfico, a princípio a geografia tradicional, ela tinha como objetivo apenas descrever o espaço geográfico. E como tudo na vida se moderniza, a geografia também não poderia ficar atrás. Então, a geografia que no passado, que era chamada de geografia tradicional, e que tinha como objetivo apenas descrever o espaço geográfico, teve até um livro que eu mencionei na sala, de Yves Lacoste, que a geografia ela serve antes de mais nada para fazer a guerra. Ele fala muito sobre isso, sobre essa descrição do espaço voltada apenas para o conhecimento do território para se fazer a guerra, conhecer um determinado espaço para ocupá-lo. Então, o primeiro ponto da geografia tradicional era isso, era conhecer o território para usá-lo, ocupá-lo, utilizá-lo. Então, como eu havia falado que tudo na vida se moderniza, não teria como a geografia não se modernizar. Então, desta maneira, nós temos uma ruptura da geografia tradicional para a geografia moderna. E essa geografia moderna, ela vem atrelado a ela alguns conceitos, né, geográficos que foram trabalhados em sala de aula, como, por exemplo, o lugar, a região, o território e a paisagem. Então, vamos falar aqui do primeiro conceito geográfico, que é o lugar. Legal. Lugar. Lugar, ele é o espaço percebido, é aquele espaço que a gente tem algum sentimento sobre ele. Então, algum determinado espaço, né, lugar que você desempenha algum sentimento, ele vai se chamar de lugar. Um outro conceito geográfico trabalhado em sala de aula foi o conceito de região. E esse conceito de região, ele significa a área do espaço dividido. O Brasil, ele tem 5 regiões. Então, ele foi dividido em espaços previamente delimitados para que pudesse ser melhor administrado. Então, região é um espaço dividido. O outro conceito é o conceito de território. Território é um conceito que significa a delimitação de um espaço e está sempre atrelado a uma atividade de poder. Ouviu poder? Ouviu território. O outro conceito também trabalhado em sala de aula foi o conceito de paisagem. O que é paisagem? Paisagem é um conceito muito simples de se entender. É aquele determinado conceito que fala sobre os sentidos. É tudo aquilo que os nossos sentidos conseguem captar. E o principal deles é a visão. Tudo aquilo que a gente vê, que a nossa visão alcança, se chama de paisagem. Porém, a paisagem ela é dividida em 2 tipos. A paisagem ela pode ser paisagem natural ou paisagem humanizada, também chamada de paisagem cultural. A paisagem natural, ela é aquele tipo de paisagem que apresenta elementos somente da natureza, tá? Não tem ação alguma do homem. Já a paisagem humanizada ou cultural, ela tem aí a intervenção direta do ser humano, como por exemplo, casas, prédios, ruas, avenidas, tudo isso foi feito pelo ser humano e dessa maneira teve a intervenção dele. Então essa paisagem é chamada de paisagem humanizada ou cultural. Bom,
O outro capítulo nós falamos sobre os fundamentos da cartografia. Então vamos lá. A cartografia, ela também é uma ciência. Ela é uma ciência que é muito amiga da geografia e elas andam muito juntas, tá bom? Então nós havíamos falado que no passado a geografia era uma geografia tradicional, que ela servia, né, principalmente para descrever os territórios. E dessa maneira, a cartografia, ela também evoluiu assim como a geografia. Tá? Então hoje a gente tem uma cartografia mais moderna, ao contrário do passado, que era uma cartografia mais antiga, né, com poucos elementos tecnológicos. E esses elementos tecnológicos de hoje em dia, eles são o geoprocessamento, o GPS, a fotografia aérea, enfim, imagens de satélite, são elementos que produzem mapas mais específicos, com mais recursos, mais detalhados. Então, a tecnologia hoje em dia anda muito junto com a cartografia, tá bom? Então, nós falamos também de alguns elementos, tá, da cartografia. Que a cartografia, ela é importante para desempenhar mapas. E os elementos dos mapas, eles são importantes para que nós entendamos melhor o que aquele mapa que a gente vê no papel, ele transmite de realidade. Então, dessa maneira, nós temos os elementos dos mapas. O que seriam esses elementos dos mapas? Bom, vamos lá. Esses elementos são os chamados de escala, que nós trabalhamos muito, título, orientação, tá? Dentre outros. Vamos falar aqui um pouco sobre a escala, que foi o principal que estava no livro e que nós trabalhamos em sala de aula. Bom, a escala, ela nada mais é do que a representação, tá, da realidade no papel. Ou seja, a escala é a realidade cartografada. Nós trabalhamos a diferença entre uma escala grande, uma escala pequena, e eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, uma escala que é 1 para 100 mil, ela é maior ou menor do que uma escala que é 1 para 500 mil? Respondeu certo quem falou que a escala de 1 para 100 mil, ela é maior do que a escala de 1 para 500 mil. Por quê? Porque escala representa divisão. Então, 1 para 100 mil foi dividido menos vezes do que 1 para 500 mil. Então, essa escala de 1 para 100 mil, nessa escala, eu terei um mapa com mais detalhes, né? Ele será um mapa com mais recursos visuais, mais detalhado, porque é uma escala menor, ou seja, foi dividido menos vezes, tá bom? E nós falamos sobre vários elementos, não somente sobre a escala, mas falamos que o mapa, ele tem vários elementos como o título, a localização, a fonte, a legenda. Tudo isso é importante para a construção de um mapa. O outro capítulo é o planeta Terra no espaço, tá? Então, nós já falamos sobre o capítulo 1, que foi a introdução da geografia, falamos sobre o capítulo 2, que são os fundamentos da cartografia, e o 3, cartografia e suas tecnologias. Agora nós vamos falar sobre o quarto capítulo, e que foi o último capítulo que nós trabalhamos até o momento da paralisação, né? Bom, esse capítulo Planeta Terra no Espaço, ele fala um pouco sobre a importância e o que é o planeta Terra, como surgiu o planeta Terra no espaço. Então, isso é bem fácil de entender, nós já falamos sobre isso nas aulas, né? E o planeta Terra, ele é um planeta que ele é o terceiro planeta do Sistema Solar. Ele, até hoje, né, ele foi o planeta que foi encontrado vida propriamente dita no planeta. Não estou falando de água, nem outro tipo de ar, mas assim, foi realmente o planeta, foi o único até hoje que foi encontrado algum tipo de vida humana, né, na Terra. E aí a gente começa falando sobre o surgimento desse planeta Terra. Nós falamos sobre o Big Bang, que foi essa grande explosão no universo, que gerou uma força gravitacional e que daí, ao longo dos anos, tudo foi se organizando, né, dando origem a várias galáxias. E a nossa
principal galáxia e que todo mundo conhece, é a Via Láctea, onde tem todos os planetas dos quais nós já conhecemos, onde tem a Terra, que é o terceiro planeta. E a partir daí nós falamos sobre os movimentos, né, que esse planeta faz, que geram algumas consequências, por exemplo, o movimento de rotação e o movimento de translação. Então vamos relembrar alguns conceitos. O planeta Terra faz esse movimento de rotação, que é o movimento que dá origem aos dias e às noites, né? Dura aí em média 24 horas, na verdade 23 horas e 56 minutos e alguns segundos, mas a gente arredonda para 24 horas. E também o movimento de translação, que é o movimento que a Terra faz, né? O movimento total que a Terra faz em torno do Sol, que demora aí 365 dias e mais algumas coisas, mais alguns minutos e tal. E em 6 em 6 anos aí a gente tem um ano bissexto para poder colocar todos esses minutos que ficaram faltando, tá bom? Fiz aqui um breve resumo sobre o que nós trabalhamos, tá? Durante esse início de ano. Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando. Espero também que tenha sido proveitoso esse resumo para que vocês possam ter relembrado alguns conceitos, ok? E vai ter exercício aí na plataforma para que vocês possam responder se baseando nesse resumo e no livro também. Tá bom? Eu sou a professora Tamires, estou aqui. Qualquer dúvida, coloque seus comentários. Um grande beijo, se cuidem, cuidem muito dos seus familiares, para que logo tudo isso acabe e que nós possamos nos reencontrar nas aulas presenciais. Um grande beijo a todos. Tchau, tchau.